fazer que o Senhor colocou no teu coração nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria que o coro não saísse. O Espírito de Deus me dizia que você ainda não provou nada em Deus. Que Ele vai te levar a níveis maiores de exposição. Mas Ele quer que você permaneça fiel a essa casa. Deus, enquanto você ministrava, Ele me dizia aquilo que os olhos não viram. Os ouvidos não ouviram, aquilo que nem sequer subiu no teu coração, é o que Ele preparou para ti. E Deus diz que Ele vai te levar num tempo onde as tuas ministrações não serão ministrações de outras pessoas. Ele vai te conceder letras, mas tudo vai depender do quão você estará plantado na obra do Senhor. Porque Ele quer te dizer nessa noite que Ele é o galardoador daqueles que o esperam. O Senhor vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Então somente se submeta. Deus está a derramar sobre ti uma unção de cura. Deus está a derramar sobre ti uma dimensão de santidade que será tão fundo que o Senhor te levará a curar por meio do louvor. Chegará um tempo que esse lugar não será mais teu, não será teu, teu lugar é lá, é aqui nesse lugar. E Ele vai te levar num nível de santidade tão grande que você não vai precisar louvar por muito tempo. Ele vai te alcançar e te usar para curar corações feridos, pessoas aprisionadas. E Ele fará contigo, assim como a sua palavra declara: eis que o Espírito de Deus está sobre ti, para curar os enfermos, para redimir os oprimidos. Ele vai fazer contigo. Então somente se santifique na presença dEle, porque Ele quer usar a santificação como um terreno fértil para esmagar-te e usar-te para a sua glória. E Ele fará, porque tu não te escolhestes, Ele te escolheu para que nele fosses glorificado. Eu quero que a igreja, o ministro do louvor, nos conduza em adoração. Antes mesmo de começar a expressar a minha gratidão. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei qual é a expectativa que você criou no seu coração em relação a essa conferência. Sabe, todas as vezes que Deus ajunta, Deus quer liberar. Todas as vezes que Deus convoca, Deus quer se revelar. Todas as vezes que Deus ajunta, Deus quer derramar o seu cheque. E você não pode ir de qualquer forma. Não. Aqui já não é
Você só precisa se... Você não precisa olhar para mim, não, não. Você não precisa olhar para mim, nem atente para minhas palavras, para minha língua, não. O que é que viestes ver um profeta? O que é que viestes ver nessa noite um profeta? Mas eu vim te dizer que há uma glória que está acima de qualquer profeta. Que é a glória do Rei dos Reis. Aquele que reina. Aquele que está nesse lugar. Eu quero que você comece a se conectar enquanto louvamos. Enquanto buscamos. E quando entrei nesse lugar, o Senhor me ministrou. Há muita pureza nessa igreja. Há muita pureza nessa igreja. Há muita pureza nessa igreja. E Deus disse: olha, é por causa da pureza que milagres acontecem. Que milagres ainda acontecerão. Há muita pureza nessa igreja. Há muita pureza nesse lugar. Yes, Lord. Jesus, nós te agradecemos. Deus, nós te glorificamos. Quem somos nós para que nos amasses de tal forma, Jesus? Se não foi somente para que em ti vivêssemos a abundância da tua misericórdia.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede em estarmos aqui para juntos então celebrarmos esse momento glorioso que testifica a bondade de Deus na vida dessa igreja. E agradecer a Deus também pelo meu esposo, não está aqui conosco, mas eu creio que ele, onde está, deve estar inquieto, né? Aleluia, agradecer a Deus pela vida do meu esposo, agradecer a Deus pela vida dos pastores. Vocês são uma bênção. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Dani. Eu tenho um testemunho com a pastora Dani, né? Primeira vez que eu estive aqui foi a ousadia da alimentação em Cristo. A pastora Dani recebeu-me com um banquete. Amo sua vida, pastora, você é uma bênção. Amo seu coração em Cristo. Quero agradecer a Deus também pela liderança da casa. Agradecer a Deus por estarem aqui, a contribuírem, a impactarem a obra do Senhor. E que o Senhor vos retribua segundo a medida que Ele preparou para cada um de vocês. Quero agradecer a Deus pela mídia, pelo protocolo, dos filhos do coro, que o Senhor possa responder a cada um segundo a intenção dos vossos corações. Hoje eu não estou sozinha, estou com as minhas filhas, que são parte da liderança da igreja, a filha Teresa e a filha Prudência. Muito obrigada por tirarem o vosso tempo e estarmos aqui juntas, amém? A igreja pode tomar o seu assento. Eu sei que estamos na semana de celebração. Eu já tirei o meu sapato. Aleluia. Eu sei que estamos na semana de celebração. E celebração é alegria, é satisfação, é sensação de plenitude. Então, eu trouxe uma palavra da parte de Deus. O Senhor me confiou essa palavra já há alguns dias. E eu quero partilhar com vocês. Essa palavra tem como tema os inimigos da frutificação. Enquanto você cresce, você precisa de compreender os inimigos da tua frutificação. E enquanto eu pregava essa palavra, o Senhor levou-me para o livro de Isaías 6. Não sei se a igreja pode projetar. Isaías 6, 1 a 6. A Bíblia conta a experiência que Isaías teve com o trono, com a presença de Deus. A Bíblia começa a dizer em Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Então a Bíblia vem narrar a experiência que Isaías teve com Deus. E enquanto essa mensagem, surpreendeu-me o fato de que Isaías não viu o trono de Deus num ano qualquer. Isaías não teve um encontro com Deus numa altura qualquer. Isaías não viu a face de Deus numa altura qualquer. A Bíblia vem dizer que era um ano específico. Então, a Bíblia vem dizer que Isaías teve experiência com o trono de Deus quando o rei Uzias morreu. E aí Deus me levou a compreender a vida então de Deus. E a Bíblia nos leva no livro de 2 de Crônicas, onde ela fala acerca desse rei Uzias. E a Bíblia vem dizer que Uzias era assim um rei que entrou no seu reinado aos 16 anos. E ele reinou durante 52 anos. Que graça! Então, segundo que a Bíblia narra, o trono, ou seja, o reino de Uzias, é considerado um dos reinos mais prolongados na história bíblica. Mas a Bíblia não diz que esse rei Uzias era um homem qualquer. A Bíblia diz que esse homem temia o Senhor. A Bíblia diz que ele era treinado pelo sacerdote Zacarias. A Bíblia diz que Uzias ele se destacou de tal
era apreciado nos outros reinos ao seu redor. Então nós podemos entender que Uzias era um rei que, enquanto caminhava com Deus, ele frutificava em todos os lados. Então, a vida de Uzias me fez perceber que é possível frutificar em Deus, que é possível crescer em Deus, que é possível viver uma expansão em Deus. E a Bíblia, ela diz no livro de João 15, Jesus diz que Ele é a verdadeira videira e que o seu pai é o agricultor. E Jesus, ele nos compara como ramos. E Jesus disse que todo aquele estando em mim, ele frutifica. E diz, Uzias, enquanto ele estava com Deus, ele frutificava. Mas eu comecei a estudar profundamente a vida desse homem. E eu chegou um ponto da sua vida em que Uzias já não era mais aquele que temia Deus. Uzias já tinha se enchido, porque a Bíblia diz que encheu-se o seu coração de orgulho. E narra a palavra que Uzias decidiu então entrar no templo de Deus e acender o incenso. E a Bíblia diz que o sacerdote do Senhor, imediatamente com os outros levitas, chegou na presença de Uzias e questionou: o que é que fazes aqui? O que é que estás a fazer? Porque nós que estudamos a palavra, nós compreendemos que as coisas de Deus, e conforme Deus distribuía o cargo de cada tribo, nós vimos que para os cuidados do templo era a responsabilidade da tribo de Levi e não uma responsabilidade de Uzias. E Deus me ministrou os inimigos da frutificação. Entenda, para Deus não é a forma como você começa. Para Deus não é a forma como você começa, mas é a forma como você termina nele. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o princípio de todas as coisas. Então esse homem entrou diante do trono dos tronos para fazer o que não lhe era permitido. Entende? Todas as vezes que você sai do posicionamento que Deus te estabeleceu, você é destruído. E Zacarias entrou e repreendeu o homem, o rei. E não vejo em Uzias um comportamento de arrependimento. Talvez se Uzias naquele momento reconhecesse que estava diante de uma situação que não era aprovada diante de Deus, provavelmente ele não teria terminado como terminou. Talvez se Uzias reconhecesse tudo aquilo que estava dentro dele, ele não terminaria como terminou. E a Bíblia vem dizer que imediatamente aquele homem apanhou uma lepra. Uzias terminou leproso, isolado e abandonado. Quantos de nós começamos bem com Deus? Fomos salvos, fomos batizados, oramos, jejuamos, louvamos, servimos na casa de Deus. Mas chega a um ponto, parece que tudo se estagna. Parece que tudo para. E a minha pergunta é: o que é que você tem que matar para que o trono de Deus seja visível? O que é que tu pediu de louvar e adorar para que o trono de Deus se restaure no teu espírito? E Deus me entregou como inimigo da frutificação, do crescimento. Não faça nada
que Deus não tenha dividido. Não faça nada que Deus não tenha dividido. A Bíblia diz em 2 de Crônicas: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso. Todas as vezes que nós decidimos ajudar a Deus, nós terminamos como Uzias. Deus não procura por ajudadores, Deus procura por cooperadores do seu propósito. O que Deus não pediu não precisa de ser feito. Deus não solicitou, eu não falo. Deus não falou, eu não falo. Deus não ministrou, eu não falo. O ofício de Uzias era real e não sacerdotal. Temos o foco da vontade de Deus, que é frutificar nele, quando nós saímos do centro da vontade dele. Tem muita gente a colocar os pés e as mãos nos lugares que Deus reprova. Tem muitos filhos de Deus que colocam os pés e as mãos nas mesas, nas cadeiras, nas camas, que Deus não aprova. Quer frutificar em Cristo? Não faça nada que Ele não tenha te solicitado. Pare de forçar relacionamentos que Deus desaprova. Pare de ser ajudadora do Espírito Santo na vida desse homem. Deus não tem compatibilidade com coisas, lugares e situações aonde a sua honra não foi estabelecida. Pare de se apressar a fazer coisas quando você ainda está a ser forjado. Pare de decidir ser visível, desejar visibilidade, se você ainda está no processo. Não faça nada que Deus não tenha te solicitado. Entenda, o problema não é fazer a coisa certa, mas é fazer a coisa certa na estação errada. E coisa certa na estação errada produz frutos e resultados errados. Quando Deus Ele chama para que nele frutifiquemos, entenda que a partir do momento em que você é chamado, Ele já providenciou todos os recursos para a tua provisão. Você só precisa se alinhar. Você só precisa seguir. Aonde a vontade dele for, você só precisa de correr na vontade de Deus. Não é a forma como nós começamos, mas é a forma como nós terminamos. Segundo inimigo da falta de frutificação, a resistência à voz de Deus. Resistência à voz de Deus. Naquele momento, a voz de Deus era representada pelo sacerdote sobre a vida de Uzias.
Era Deus a falar por meio do seu servo. E nesse lugar, a voz de Deus também é representada por um sacerdote. Quando nós resistimos à voz de Deus, abrimos espaço para outras vozes. A Bíblia diz em Hebreus 3,15: se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Uzias ouviu a voz de Deus, mas como estava cheio de si, aquilo não bloqueia a compreensão da voz de Deus, para o livramento da voz de Deus. Quantos de nós recebemos a palavra de Deus, mas como a nossa vontade está mais acentuada, nós nos movemos na nossa vontade. Entenda, a Bíblia diz que Moisés, ele cooperava com Deus para a libertação do povo. Mas em todo o processo, nós conseguimos ver Faraó resistir à voz de Deus por meio de Moisés. E Moisés disse a Faraó: deixe o povo ir. Mas Faraó resistia. E a resistência à voz de Deus sobre a vida de Faraó causou pestes, causou enfermidades, causou perdas. Faraó resistiu, endurecendo o coração em ouvir a voz de Deus. A vontade de Deus alinhada à sua palavra. A vontade de Deus está alinhada à voz de Deus sobre a tua vida. Aleluia. A destruição dos primogênitos foi consequência da resistência à voz de Deus. Perdemos coisas, perdemos projetos, nos envolvemos em situações porque resistimos à voz de Deus. Recentemente, uma colega no escritório, ela chegou e disse-me assim: eu trabalho para uma multifarmacêutica já há 11 anos. E por essa farmacêutica trabalhei em 11 países da África. E trabalho com toda a classe de médicos em Angola, com todas as sociedades médicas. E normalmente nos congressos e conferências médicas nós temos que promover atividades e coffee breaks. E essa colega chegou para mim e disse: já achaste a empresa de coffee break? Eu disse: já achei. Já está tudo coordenado. E ela insistentemente queria a fatura do orçamento que a empresa enviou. E quando ela recebeu o orçamento, ela disse: não achas que é muito pouco? E eu disse: realmente está barato, mas é a nossa oportunidade de ter um parceiro com o melhor preço. E ele olhou para mim e disse: isso é fácil de ser alterado. Eu disse: como assim fácil de ser alterado? Num cyber nós podemos alterar os números. E aí tu já coordenas com a dona da empresa, o dinheiro vai para ela, mas a comissão vai para nós. Imediatamente o Espírito de Deus ministrou no meu coração: você foi redimida das trevas para a minha maravilhosa luz. E fomos feitas santas e irrepreensíveis na presença de Deus. Não resista à voz de Deus. Aleluia. Eu quero aqui trazer o terceiro ponto. O terceiro inimigo da frutificação é o orgulho depois do sucesso. Eu não estou a falar orgulho no princípio do sucesso, não. Eu estou a falar de orgulho depois do sucesso. Como é que você tem se comportado depois de receber esse filho que você tanto pediu?
Qual é o teu posicionamento na casa de Deus depois de receberes a resposta das tuas orações? Será que você lhe serviria como antes? Será que você lhe adoraria como antes? Será que você estaria na presença dele como antes? A Bíblia nos mostra a vida de Ana. A Bíblia diz que Ana estava sedenta. Os insultos eram demais com a sua rival. Ana disse, não. Eu preciso entrar num nível profundo com Deus. Mas nessa profundidade não será uma profundidade qualquer. Eu preciso estabelecer uma troca com Deus. Eu dou para Deus e eu recebo o que Deus tem para mim. A Bíblia diz que de facto Ana recebeu. Mas Ana foi fiel ao seu pacto com Deus. Ana não abandonou Deus, fugindo com Samuel e migrar com Samuel. Quando você recebe num lugar, você precisa de permanecer sobre aquele lugar. A Bíblia diz, pastora Dani, havia uma mulher sunamita. E ela caminhava, ela andava, e ela, sua casa, não. Eu vejo um homem a passar, mas esse homem não é um homem. Esse homem é um homem de Deus. E ela correu no seu marido e disse, meu marido, há um homem que passa nesse lugar, mas ele não é normal, ele é homem de Deus, façamos uma casa. Ela abrigou o homem de Deus. Mas ela não pediu nada. O profeta questionou, o que é que nós podemos fazer? Se ela orou e jejuou, mas não pediu nada. Orou e jejuou porque ela amou a minha presença. Não orou e jejuou porque ela amou as minhas bênçãos. A Bíblia diz que Ana não pediu absolutamente nada. Porque Ana era rica. Ana tinha muitos bens. Mas aquele rapaz que andava com o profeta disse para o profeta, eu vejo que ela não tem filhos. E lhe foi concedido um filho. Logo aquela mulher recebeu seu filho. Por um pouco tempo deu seu filho. Mas nós não vimos aquela mulher a correr na família dela. Problema não. Nós não vimos aquela mulher a correr na casa das escrituras para buscar a vida do seu filho. Nós vimos aquela mulher a voltar à mesma fonte. A mesma fonte que lhe deu. A mesma fonte que te abençoou. É essa fonte que você tem que permanecer fiel. Deus, quando Ele dá, Deus também é Deus quando Ele tira. E até porque nada move o caráter de Deus. Aleluia. Oh, será que alguém está a perceber? O orgulho depois do sucesso. O comportamento depois de casar. Principalmente aqui em Angola. Eu digo sempre, não venha para a nossa igreja nos dar trabalho, porque pastor, quero casar. Depois de casar, mais ninguém te vê. Pastor, eu quero casar. Pastor, a direita não cumpre. Se não for para dormir, não dorme. Se for para levar, tudo cumpre. Depois da bênção. Pastor, já não tenho tempo. O bebê está chorando muito. Qual é o teu comportamento, atitude, depois de Deus te abençoar? Quando nós não vigiamos em Cristo, a bênção pode se tornar um canal de humilhação. Quando nós não nos sondamos em Cristo, a bênção pode se tornar um canal de destruição. Por que a Bíblia ela diria que o herdeiro enquanto menino, ele não difere de um escravo? Porque você nasceu para frutificar. Você
tua estrutura não estiver sólida, a bênção que vem na estação errada pode ser um instrumento. O herdeiro, enquanto menino, não difere de um escravo. Por isso Deus o entregou. Olha só o que a Bíblia diz. Deus o entregou para pastores, mestres, tutores, para criarem estruturas sólidas e herdarem as heranças de Jesus. Quando nós começamos a abusar dos outros, o fato de termos conseguido uma posição, aquela posição será o teu pedestal para a destruição. Deus não pode ser abusado. Deus também não pode ser usado. Deus, Ele busca uma geração que lhe adora em verdade e espírito. Deus, Ele não está à procura de filhos que querem lhe usar. Eu recebi um telefonema de uma amiga em Londres que me disse: eu não te conhecia pregar, você ficou frustrada. E ainda por cima só casaste quando entraste na igreja. Eu disse: aleluia, afinal em Cristo tem heranças. Uzias tentou usar o tempo de Deus para comprovar a sua superioridade, a sua autoridade, a sua posição. Deus não pode ser usado. Não podemos buscar a Deus pelos benefícios que ganhamos. Deus não pode ser... Ninguém pode buscá-lo, servi-lo. Você quer alguma coisa em troca? Não. Deus não é king lá. Deus não é escada dos ambiciosos. A verdadeira rendição não é barganha. Quem serve a Deus de verdade obedece por amor e não por interesse. Jó perdeu tudo. A Bíblia diz que Satanás ele passeava e ele achou que o coração de Jó era movido em Deus por causa do que tinha. A Bíblia diz: olha, Satanás, visto o meu servo Jó. Deus não disse o mais rico do Oriente. Deus não disse o mais alto do Oriente. Deus não mencionou camelos. Deus não mencionou carros. Deus disse: tem um coração reto. É temente a mim. Ele é bondoso. E eu vou te comprovar. Realizou tudo. Mas não lhe tires a presença, a vida dele. E a Bíblia diz que sim, Jó perdeu realmente tudo. Mas como o coração de Jó era Deus, Jó disse: não vim do ventre da minha mãe e não voltarei. Louvado seja. A verdadeira frutificação em Cristo, o verdadeiro crescimento em Cristo não é conquistar posições, mas é permanecer no centro da vontade dele com um caráter rendido a ele. É permanecer no centro dele com o caráter, com o coração rendido a ele. Deus não se revela aos autossuficientes, aos insubmissos, aos rebeldes. Deus não se revela. Aleluia. O quarto ponto que eu quero trazer para você. O inimigo da tua frutificação também é a falta do teu entendimento. Reconhecer as tuas limitações facilita o processo que Deus começou em ti. A Bíblia
diz que foi repartida a cada uma medida de fé. Por que você quer caminhar além daquilo que Deus colocou em você, se você está numa fase de restauração? Eu não estou a dizer que você não pode ir mais, mas o que eu estou a dizer é: reconheça as tuas limitações. Deus confiou a cada um de nós uma porção, um lugar e um tempo para experimentar as suas bondades. Quando Uzias entrou no lugar de sacerdote, era sinal de que ele já tinha se perdido. Só precisávamos da evidência. Quando você se perde naquilo que Deus te entregou, é sinal que você deixou de entender completamente o plano de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Será que a igreja me percebe? Olha só o que Paulo diz em 2 de Timóteo 4:7. Por outro lado disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo sabia qual era a sua missão. Paulo sabia aquilo que ele carregava. Por isso é que nas escrituras ele mesmo se comparou. Ele foi o último a ser convertido, mas foi o que mais trabalhou. Porque Paulo tinha entendimento da vontade de Deus sobre a vida dele. Paulo sabia para onde Deus estava a lhe levar. Paulo sabia quem ele era. E ele não precisava forçar uma natureza diferente daquilo que Jesus derramou sobre ele. Paulo não precisou fingir para caber num grupo, para ser aceito. Não. Paulo não precisou dar uma de bonzinho, não. Paulo tornou-se ele mesmo. Diz que o meu povo, ela é destruída. Deus não disse que é destruída pela família, não. Deus também não disse que é destruída pelo diabo, não. Deus disse que ela é destruída porque lhe falta entendimento. Por quê? Porque quando Deus viu trevas, Deus não falou trevas. Porque Deus sabia que a única coisa que podia lutar contra a treva era a verdade. E Deus disse: haja luz. E houve luz. A falta de entendimento é a ação de Deus sobre a tua vida. A falta de entendimento bloqueia a revelação de tua vida. A Bíblia diz: compre a verdade e não a vendas. Existem posições que precisam de morrer. Existe caráter, existe comportamento que precisam de morrer para que o trono de Deus seja revelado. A mídia leva-me para Isaías 6. Aleluia. Olha só, Isaías disse: no ano em que meu orgulho morreu, no ano em que a minha altivez morreu, no ano em que a minha superioridade morreu, no ano em que a minha soberba morreu, no ano em que o meu coração decidiu se esvaziar, não mais se encher, eu vi o trono de Deus. Existem coisas que têm que morrer em ti. Por isso é que você precisa entender que nem toda perda é uma perda. Há perdas que nos habilitam a ver o trono de Deus. Há perdas que habilitam a ver Deus, a nos aproximar de Deus. Enquanto Uzia no teu coração, o trono de Deus vai estar ali. Aleluia.
Somente depois destes inimigos serem mortos, veremos a graça de viver a maravilhosa experiência que Isaías teve. A visão de Isaías não só se abriu, ou seja, só se abriu depois da morte de Uzias. Existe um processo na mão de Deus para a tua frutificação. Existe uma jornada na mão de Deus para a tua frutificação. Como filhos só prometer. Aleluia. No ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi. E eu compreendo nessa palavra que Isaías não só viu, mas Isaías também ouviu. E Isaías também não só ouviu, Isaías também provou. Isaías não só provou, Isaías também recebeu. Na igreja não estão a entender. Quando você se submete em Deus, tem coisas que só você que vê. Tem coisas que só você que ouve. Tem coisas que só você que recebe. E tem coisas que só leva. Aleluia. O erro cega, mas a entrega nos dá visão. Isaías, vou já terminar, pastor, acho que eu estou muito acima do tempo. Isaías 1, versos 2. Aleluia. Olha, Isaías versos 2. Isso é para te dizer, a verdadeira visão profética só vem quando você é crucificado. Por isso é que Paulo disse: já não sou eu que vivo, o meu eu foi crucificado em Cristo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Leva-me para versos 3. Eu te disse que Isaías não só ouviu, Isaías também ouviu. Isaías não só ouviu, Isaías também provou. Isaías não só, Isaías também levou. A Bíblia diz: e clamavam um dos outros dizendo, Isaías ouviu: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Enquanto Uzias vivia, Isaías pensava que Uzias era o rei. Mas quando a visão se abriu, Isaías entendeu que Uzias afinal não era rei. Santo, Santo, o Senhor dos exércitos, a terra. Deixa Uzias morrer. Deixa Uzias morrer. Uzias da inferioridade tem que morrer. Uzias da incapacidade tem que morrer. Uzias do medo tem que morrer. Uzias da procrastinação tem que morrer. Uzias da insubmissão tem que morrer. Uzias da altivez tem que morrer. E eu disse assim: Uzias não só viu, Uzias também ouviu. E Uzias também não só ouviu, Uzias também provou. E se você conhece bem a história de João, você vai entender que é uma semelhança. Quando Deus revela o seu trono, Deus não quer só assim que você vê. Deus quer também que você ouça. Deus quer que você prove. E Deus quer que você leve. Porque em todos os profetas, Deus pediu que eles comessem o rolo. Versos 3. Assim diz a palavra. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo. Versos 4, desculpa a mídia. Versos 4. E um dos umbrais das portas se moveu.
ouviram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Não, quando eu decido me submeter à presença dele, a atmosfera da minha casa já não é a mesma. Não, no meu emprego as coisas mudam. Porque a casa se enche do aroma da presença de Deus. Porque ali já não és tu, ali já é tu e o Espírito Santo, o teu verdadeiro ser. Versos 5. Aleluia. Então disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo, de um povo impuros de lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías ouviu. Isaías viu. Por isso é que você tem que matar os dias da voz estranha, da internet, da sociedade, a pressão familiar, casa já, faz já filho. Você tem que calar vozes. Zias disse: afinal, como o rei Uzias estava morto, minha condição é normal. Mas agora que me foi revelada a essência do trono de Deus, eu comecei a olhar para mim e eu vi: não, em mim não há nada que lhe agrade. Não, em mim, não, em mim. Eu, como assim, meu Deus? Afinal eu tenho isso. Para que você reconheça que não foi você que lhe escolheu. Não foi você que escolheu Jesus. Te escandaliza. Afinal, a masturbação te ofende. Afinal, a pornografia te irrita. Afinal, a mentira te escandaliza. Meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor levaram até Isaías na sua mão. Eu te disse que Isaías provou uma branca tirada de onde? Não foi tirada da família do pai dele. Isaías podia ter dito que ele é pecador porque o pai dele pecou. Mas na aliança de Deus, ele não te acolheu porque ele viu só muito pecado na tua casa. Sim, entendemos que aonde houve pecado superabundou a graça, sim. Mas é porque a vontade dele transcendeu a ordem humana. Então a Bíblia diz: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca. E eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade. Aquilo que você não reconhece, não supera. Aquilo que você não entende no teu lugar secreto com Deus, Ele não pode tirar. Porque Ele é mordomo. Não tem ser mais educado que o nosso Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que entrarei com ele. Com os lábios da boca de Isaías. E a sua lhe foi tirada. E espiada o seu. Isaías viu. Isaías ouviu.
Isaías provou. Isaías também, 18. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Deus está dizendo à tua casa: quem é que Ele vai, com quem Ele vai estabelecer essa aliança? Deus diz: eis que procurei sobre a terra alguém que pode colocar sobre a brecha. Deus está à tua procura. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque quando Ele te faz comer as palavras da vida, a tua declaração altera a tua realidade. Quando Ele te faz provar as palavras da vida, Ele troca e começa a te permitir andar no novo, na novidade de vida com Ele. Por isso é que Paulo, ele foi ousado, porque Paulo entendeu que Jesus já não o tratava mais como aquele que perseguia. A quem eu enviarei? A tua ousadia está no nível da morte do teu orgulho. A tua ousadia depende de como você vai se render na presença dele. Versos 9. Então disse ele: vai e dizer. Eu quero te dizer uma coisa aqui. A autoridade que você ganha em Cristo está relacionada com o lugar que Ele te redimiu. A tua mensagem está relacionada com aquilo que Ele te restaurou. Olha, Isaías ouviu. Eu disse: Isaías ouviu. Isaías viu. Isaías cumpriu. Isaías também entregou. Agora, como ele foi forjado, ele também já podia dizer aos outros: ouvi. Ouvi. De fato. E não entendeis. Deus estava a lidar com um homem que foi forjado, com um homem que foi aperfeiçoado, e agora já diz: eu de Deus. Eu vi a presença de Deus. Entendeis e vedes. Já ouvis e já vedes. Em verdade, mas não percebeis. A tua mensagem, o propósito, está relacionado com o quanto você ouve em Deus, o quanto você vê em Deus, o quanto você come de Deus e o quanto você leva para Deus. Isaías viu aquilo que eu e tu queremos ver. E eu me questiono: o que a mulher do fluxo de sangue viu? O que ela ouviu? O que ela provou? Aí depois me leva ao Senhor para a mulher samaritana. O que ela viu, Jesus? O que ela ouviu? O que ela provou? A ponto dela levar de Deus nesse lugar. A levantar jovens, mulheres que vão lhe ouvir, que vão lhe ver, que vão comer dele e vão levar dele. Deus está levantando essa geração. Uma geração que não se move fora do mandato de Deus. Eu disse no princípio: o que você veio ver hoje? Deus quer que nós frutifiquemos. Ninguém vive propósito sem processo. Há dias eu estive a falar com um amigo que eu tenho estado a trabalhar com ele, ajudá-lo na caminhada com Deus. E ele disse:
o caminho que sou eu. Abandona só, carrega só a tua cruz e siga-me. Do mesmo jeito que ele veio conceder graça, ele também veio conceder forja. Do mesmo jeito que ele veio conceder bondade, ele também veio conceder processos tortuosos. Do mesmo jeito que ele veio conceder bênçãos, ele também veio retirar de nós tudo que se corrompeu antes de estarmos nele. Não existe processo mais difícil quando ele te deslarga. Pergunta só para Abraão. Não existe processo mais difícil quando ele te diz: abandona. Pergunta só para os discípulos. Não existe processo mais difícil quando ele te diz: desiste. Pergunta só para João. Quando ele te pede, ele não está a pedir a tua opinião, ele está a pedir a tua cooperação, para que você possa ver, ouvir, receber e levar. E a minha oração é que nesse aniversário você não esteja só a ocupar banco, você esteja a ouvir, você esteja a ver, você esteja a comer, para você ser habilitado a levar. Que ninguém dá algo que não carrega, ninguém não tenha recebido dele. Eu vejo Jacó antes de partir. Eu quero um caldo, eu quero um caldo, e se puder até fazer um peito alto. Eu quero abençoar os meus filhos, porque ninguém dá nada que não carrega. Aí já vimos esse pai a liberar para os filhos de acordo, não a realidade somente dos filhos, mas de acordo à bondade de Deus sobre a vida dele. O que você tem visto? Eu quero te convidar para levantar e orar. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Com o que você tem se alimentado? O que está alimentando o teu espírito, a tua alma? No mundo que tanto grita, qual tem sido a tua alimentação? Se Ele é o pão da vida, aonde é que você quer saciar a tua sede? Jesus foi tentado e ele disse: não, Satanás, não me enganes, porque eu venho de um trono, e como eu vim de um trono, eu vi, eu ouvi, eu provei, agora também vim trazer. Não é só do homem, o homem sobrevive. Aí onde você está, começa a falar com Deus. Eu, se fosse tu, já começava a falar com Deus. Ai, o grupo do louvor me ajuda. Comece a falar com Deus. Diga: Deus, retira tu, fora a tua graça. Levanta a tua voz. Igreja, não estou a te ouvir. Levanta a tua voz. Diga: Deus, mata tudo que está em mim. Mata a distração. Mata o ego. Fez. Mata a desobediência. Fala com Deus. Igreja, fala. Yahweh. Deus retira todo impedimento. Deus retira tudo que não te glorifica. Deus retira tudo que se tornou um Deus no teu lugar, na minha vida. Deus retira paixões carnais. Deus retira a disque
algo na minha vida. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Deus purifica-me. Deus me conceda um coração novo. Deus me conceda um espírito. Jesus disse: eu irei, mas virá um outro que vos será ajudador, o conselheiro. O louvor me ajuda, porque o Espírito de Deus quer se mover. Fala com Deus. A Bíblia diz: achegai-vos, pois, diante do trono da graça, para que acheis graça em tempo oportuno. Ele não veio te condenar. Ele não veio te condenar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Quando Ele corrige, quando Ele repreende, Ele quer te aliar para que as riquezas, os segredos insondáveis. Fala com Jesus, senta o meu coração. Vem me visitar. Quero conhecer mais. Vem me visitar. Ele quer te visitar. Vem me visitar. Ele quer te usar como José. Eu Ele quer te quero usar como conhecer. José na tua família, como José na tua casa, como José na tua geração. Ele quer te frutificar. Ele quer te expandir. Eu quero Se você está aí, você deixou de orar, você deixou de louvar, você ficou estagnado em algum lugar, vem cá à frente, eu quero orar por você. Se você já não ora como orava antes, se você já não busca antes, se você já não serve como antes, vem cá à frente. Eu quero viver. Faz meu coração. Contratos
conta para as pessoas o que Deus faz com você, que Deus coloca, que Deus te protege, que Deus te orienta e que você caminha com os anjos do Senhor. Por que você guarda este segredo? Isso é uma grande confirmação, porque quando eu me mudei para essa casa, realmente mudei numa fase muito difícil. Mudei com muitas expectativas. E realmente passei por mais forja nessa casa. Mas tudo que eu vivi nessa casa, de todos os lugares que eu já vivi, essa casa é a que eu mais me rendi a Deus. É o lugar que eu cresci mais com Deus. Mas é o lugar onde eu vivi mais frustração. Aleluia, 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 aleluia. Nesses próximos 6 meses você vai nome de concluir um Jesus. treinamento de forja com Aleluia. Deus. Será o tempo mais importante da sua vida. Aleluia, em nome de Para que nesse Jesus. último tempo, Aleluia. que vai formar os 3 tempos e meio, você receba todas as palavras que foram liberadas para você, Em nome que você de imaginou que Jesus. seriam no primeiro ano. Yes. E Deus manda te dizer que quando concluir os 3 anos e meio, projeta para mim Gênesis 13. Você tirou os sapatos aqui porque você reconheceu a santidade que tem nessa casa. Obrigado, Jesus. Pastor, e sabe, o Espírito de Deus, ele agora vai trazer mais coisas. Eu perdi um bebê nessa casa. E foi muito frustrante. Foi muito revoltante. Porque casa para essa expectativa de que eu não iria viver o que eu vivi na casa anterior. E me forjou mais no Senhor. Confirmo essa palavra. Deus ainda fala, amém? Deus ainda fala com homens imperfeitos, mas com o coração alinhado. Aleluia. Amém? Mas, pastora, Deus manda te dizer que quando fechar 3 anos e meio, você vai ter recebido aquelas promessas que você imaginou que receberia. Aleluia. 2 anos e meio e nesse último ano, nesse último terceiro tempo, Sabe qual é a parte mais você vai difícil de aprender receber o as idioma? promessas que você imaginou que ia receber no primeiro ano. Aleluia. Isso significa que você vai engravidar de novo. Aleluia. Em nome de Jesus. Mas também significa que após esses 3 anos e meio você vai mudar. Foi feito para ser divertido, como um jogo. E Deus manda te dizer que o próximo lugar que Ele te levar, você já olhou para este lugar. Pastor, acho que vamos só já continuar no escritório. Você Meu já Deus. olhou para este lugar, você já sonhou para este lugar. Sempre foi a expectativa do meu coração. E Deus manda te dizer para você cruzar estes lugares descalço. Assim como Abraão fez o lugar que Deus te mostrou, você cruze de um lado a outro, porque nos teus pés Meu tem Deus. digitais celestiais. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Pastora Valentina, eu queria te convidar aqui. Por favor. Senhor, amém.
Amados, Deus ainda fala, Deus sempre falou e Deus sempre vai falar através das suas escrituras. Tudo é pela palavra, tudo é pelo Espírito Santo. E se profetas de Deus não falam baseado na palavra, rejeitem a palavra. Porque Deus manda avaliar a profecia. Amém? Por isso temos que ter conhecimento pleno da palavra. E a palavra de Deus nos ensina a honrar a Deus. E nesta casa nós ensinamos 7 princípios, pastor. Eu quero colaborar com a senhora com eles. Inclusive você está levando eles escritos. Nós ensinamos aqui primícia. O primeiro ato, a primeira honraria a Deus é praticar as primícias. O segundo ato é dizimar, que é o reconhecimento do senhorio de Deus sobre a sua vida. O terceiro ato é ofertar, ser caridoso, dar esmolas, sem se vangloriar delas, sem se tornar orgulhoso. O quarto é semear aquilo que ainda tem em abundância na sua vida. As sementes que Deus te deu, você primiciou, dizimou, ofertou, deu esmolas e ainda tem suficiente para semear. E estas sementes Deus multiplica 100, 60 e 30. O quinto princípio que nós ensinamos é o do voto. Falou muito sobre o voto hoje. O sexto, da
Tem alguém que esquentou aqui atrás, assim, só na nuca e na lateral? Só atrás aqui. Esquentou a cabeça só aqui assim? Mas agora, hoje, só atrás aí, não é doença, não tem problema, tira da sua cabeça isso, se você uma vez ficou preocupado com isso já ou não? Tira da cabeça, isso é reconhecimento de prosperidade e santidade no Senhor. Amém? Deus ainda fala, amém? Aleluia. Em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama favor e graça sobre cada um dos que aqui estão, Pai. Que eles sejam portadores, transmissores da sua luz. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre cada um dos que aqui estão, Pai. E que eles possam, na autoridade do nome de Jesus, ver os melhores dias das suas vidas até aqui, a partir de amanhã. Unidade e honra estejam sobre eles e que as bênçãos corram atrás deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amanhã é dia 20, é o aniversário da igreja, amém? Amanhã é noite de manifestação de poder, de festa, de alegria. Traga mais alguém, amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã.